deparando-se com a tentação. Vamos pensar nesta faceta e drama humano, focando no texto que está em Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Assim faremos hoje e nos próximos domingos, neste texto. Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, é a palavra do Senhor para o seu coração e vida nesta noite. Antes de lermos o texto todo, quero destacar primeiramente um verso que é basilar nesse trecho, nesse contexto aqui que vamos ler. É o verso 10 do capítulo 4. E vamos então dizer juntos esta parte daquele verso, quando Jesus, respondendo ali, cita um texto da palavra de Deus no Velho Testamento, isto é, a ação de Deus em Israel antes da vinda dele. Lá no livro de Deuteronômio, então há esta afirmativa que Jesus traz ali a situação porque ela é oportuna e necessária. Então aí está Mateus 4,10. Vamos dizer juntos: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Creio que seria abençoador dizermos mais uma vez. Juntos então: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E agora então o texto todo, capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao verso 11. Eis a palavra de Deus que o encontra nesta noite, neste ponto, que é um ponto que o leva daqui para a eternidade. Não se esqueça disto. Que este ponto, nesse texto, na palavra de Deus, seja na verdade uma grande elevação, que ele mostre o caminho para os dias e os anos à frente que haverão de passar e mostre o caminho eterno. Então, a palavra de Deus, que cada coração receba a palavra, cada mente se abra para a palavra nesse momento. Diz assim a narrativa do evangelista Mateus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando nós lemos esse texto, é relevante nos voltarmos para um outro texto da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, no livro aos Hebreus. Ouça a minha leitura desse outro texto. Vou ler em Hebreus 4,15, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aí está o livro de Hebreus, o livro que argumenta e mostra como Jesus foi o cumprimento de todo o cerimonial lá no Velho Testamento em Israel antes dele. Todo aquele cerimonial apontava para o que Jesus Cristo faria, de forma final então e eficaz. E aí nós temos Hebreus dizendo que ele foi como nós, alguém que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Mais uma vez o texto de Mateus, para que ele finque raízes no seu coração e mente. Ouça mais uma vez. Texto de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Lembrando que o texto antes deste aqui, qual é? É a narrativa do batismo de Jesus Cristo. Ele vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. E lá ele diz que ele precisa ser batizado para que seja feita toda a justiça. Isso ele se identifique conosco também no batismo. Ele veio para tomar o nosso lugar como Salvador. E então, no batismo nós temos a manifestação ali de Deus triuno. Porque no batismo surge uma voz do céu, a voz do Pai, que diz sobre Jesus Cristo: este é meu Filho em quem me agrado. O Pai, o Filho, mas também ali desce o Espírito Santo numa forma semelhante a uma pomba e se manifesta ali também. E agora no texto então em seguida diz que esse Espírito leva Jesus ao deserto. Então o batismo é Jesus iniciando o seu ministério público aos 30 anos de idade. Finalmente agora ele vai iniciar aquilo para o qual ele veio a este mundo, publicamente assumir a sua missão. E é interessante ver que do batismo, antes de mais nada, antes de demonstrar qualquer poder, inclusive, no sentido de obra sobrenatural, primeiramente ele vai ser levado ao deserto para uma tentação. Escute a narrativa mais uma vez. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Esta é a palavra do Senhor. Oscar Wilde, falecido em 1900, foi um escritor irlandês muito conhecido, pensador arguto, escritor hábil, mas um homem comprometido com a homossexualidade e também então com uma vida muito libertina, moralmente falando.
e da sua observação arguta, e da sua vida libertina entregue a todos desejos e inclinações. Ele disse o seguinte, uma vez, um aforismo dele: posso resistir a todas as coisas, menos a tentação. Posso resistir a todas as coisas, menos a tentação. E aí? A tentação é real? É possível se resistir? Pergunta crucial para o seu coração nesta noite, quando nós nos aproximamos desse texto da palavra de Deus, é a seguinte, e que você a enfrente corajosamente, honestamente em seu coração agora. Eis a pergunta: você é tentado? Não? Sim? Honestamente? Você é tentado? A tentação é algo muito real diante de você. A tentação é algo que você sente quase ao ponto de poder, como que tocar com as mãos. Ou não? Você é tentado? Esta pergunta é uma pergunta não superficial, não de segunda importância, é uma pergunta fundamental para o seu coração diante desse texto da palavra de Deus. Porque esta pergunta é profundamente reveladora. Esta pergunta o leva a descer às profundidades daquilo que é o seu ser, a sua história. Esta pergunta revela quem você é realmente, essencialmente. Esta pergunta revela qual é o seu drama maior, o seu embate maior. Esta pergunta traz à tona a questão da direção da sua vida, o propósito da sua vida. Esta pergunta, para ser respondida e visitada, leva você, exige de você o visitar primeiramente questões profundas e depois então de abordada ainda muito mais. Jesus foi tentado, diz aqui. Jesus foi tentado. Você é tentado? Você, quando se encontra dia dentro, dia fora, numa situação onde você pode falar a verdade ou pode falar a mentira, como é que é isso? Isso acontece com você? Não acontece? Falo a verdade, eu não falo a verdade, falo a mentira. Falar a mentira me parece conveniente, me parece interessante, vantajoso. Ser honesto financeiramente, você se depara com oportunidades quando ser honesto financeiramente é um desafio, e não ser honesto é atrativo, soa como muito vantajoso. Isso chega a você ou não chega a você? Você não vive esse drama? E quanto ao orgulho, numa dada convivência social, num dado encontro, você às vezes sente a necessidade, a atração de se exaltar diante dos outros. O orgulho vem à tona. Em lidar com questões de conflito, você se vê impelido a ser orgulhoso ou não? Isso não bate no seu coração? Quando você está diante dos outros ou de um outro, e você tem duas opções: tratá-lo com respeito ou com desrespeito. Tratá-lo com desrespeito é algo que lhe promove. Tratar com desrespeito lhe dá uma vantagem sobre ele. Tratar com desrespeito torna você o centro de atenção. E você fica entre tratar com consideração, respeito próximo, às vezes numa situação desafiadora, quando parece ser vantajoso desrespeitá-lo, colocá-lo num estado menor. Você luta com a ideia ou isto não acontece com você? Na vida familiar, diante dos desafios do dia a dia, da convivência e dos muitos compromissos, há sempre um dever a cumprir, não é verdade? O seu dever conjugal, o seu dever para com o seu cônjuge, o seu dever para com seus filhos, o seu dever para com seus pais, o seu dever para com seus irmãos.
Mas quantas vezes é inconveniente, quantas vezes o interessante é não cumprir o dever, ou não. Você não enfrenta esse embate, isso não lhe encontra no dia a dia, na interação familiar, no cumprir as horas e compromissos do dia. Vício. Nós temos vícios de todo tipo à nossa volta. Nós temos o mais comentado, certamente, que é o vício das drogas ilegais, que é aí então como um câncer, come a sociedade, destrói a sociedade, especialmente a juventude. E daí passa das drogas ilegais para a droga legal, que é o álcool, e assim vai. Mas vícios há de todos os tipos. Há os vícios silenciosos e secretos, como por exemplo da pornografia. Quantas pessoas nesses dias viciadas na pornografia, e está ali tão acessível num simples celular. E então, quando você está diante de um vício, você é tentado a abraçá-lo, seja esses que eu citei ou qualquer outro, e você fica entre o sim e o não, ou você não fica entre o sim e o não. Como é que é o seu drama? E quanto à moralidade sexual, talvez ser infiel, fornicação, adultério. Vou me envolver, não vou me envolver? Sim ou não? Você vive esse drama ou você não vive esse drama? Isso não bate à porta do seu coração? E com relação a andar com o povo de Deus e a igreja, sim ou não? Vou me envolver, vou andar com o povo de Deus, vou ser sério, vou ser comprometido. Não, estou sempre cansado. Há muitos outros interesses, há outras coisas que me preocupam mais, há outras coisas que me atraem mais. Talvez até possa ingressar na igreja, mas não vou ser fiel, não vou ser disciplinado. E então, semana após semana, eu digo não. Enfim, você enfrenta essa luta com relação a andar com o povo de Deus e cultuar com o povo de Deus. E em relação à palavra, vou abraçar a palavra, vou buscar a palavra, vou estudar a palavra. Eu encontro todo tipo de convite para me tirar desse caminho, todo tipo de incentivo. E aí vou à palavra, não vou à palavra, vou ser sério com a palavra, não vou ser sério com a palavra, o estudo da palavra, sim ou não? Você enfrenta esse drama, isso bate no seu coração de forma tão concreta que parece que você pode até cortar com uma faca, ou não bate no seu coração, na sua mente? E Deus? Vou realmente conhecer a Deus, buscá-lo, e de forma muito séria, colocar minha vida em ordem com Deus e entender qual é o chamado dele, segundo a sua revelação. Ou Deus para mim vai ficar à distância, uma distância bem conveniente, e ele vai ser ali quase que o meu garoto de recados quando me interessa. Sim a Deus, não a Deus. Como é que é no seu coração este ringue de luta? Isso bate lá, isso acontece lá. É o seu coração e o seu íntimo um palco onde esse drama desenrola, sim ou não? Ou isso não chega a você? É você tentado? É você tentado? Ou tentação é uma mera fantasia? Não existe, não chega a você, não é parte do seu drama diário. Foi parte da vida de Jesus Cristo como verdadeiro homem, verdadeiro Deus encarnado como verdadeiro homem. Certamente é parte da existência humana, é parte da sua história, do seu viver. Mas de onde vem esse drama, toda esta luta de opções e escolhas, em que me coloca entre o certo e o errado, em fazer algo ou não fazer? Qual é a origem disso? Qual é a causa? Quando você olha as propostas humanas não iluminadas pela revelação da palavra de Deus, você vai encontrar o ser humano no afã, no desgaste de tentar entender e caindo de forma muito comum num reducionismo, tateando aqui e ali, dependendo da área do conhecimento humano que está em exercício.
o ser humano e o conhecimento ao qual ele se dedica vai tomar uma pequena faceta de quem nós somos, de quem o ser humano é, e tentar reduzir toda a experiência de ser um ser humano àquela faceta, um reducionismo do ser humano, e ele se torna então reduzido só àquele aspecto, e aquele aspecto tenta definir tudo. Então, inclusive, esse drama nosso, que marca-nos como seres humanos, que é revelado pela pergunta: você é tentado? E Jesus Cristo foi tentado, certamente você é tentado. E então, como explicar isso? Qual é a causa? Qual é a origem? Eu sei, este drama meu todo tem a ver com o histórico meu da complexidade e conflitos sexuais, numa explicação freudiana, por exemplo. Aí está, aí explica-se tudo que se passa comigo, minhas atitudes, minhas escolhas. Não é esse o caminho. É um outro caminho psicológico, um caminho behaviorista, do condicionamento físico. Não, é o condicionamento social, é o meio que me forma, entendeu? O meio é que me faz agir do jeito que eu ajo. Aí está, então, a minha pessoa explicada em termos do meu comportamento moral e minha atitude para com as facetas da vida. Mas talvez outro diria: de forma nenhuma. O problema do ser humano é o quê? Econômico, é um problema econômico. O ser humano deixa de fazer algo correto e faz algo errado por causa de uma carência financeira. E há propostas então por aí, materialistas, que tentam explicar o ser humano reduzindo ao material. E então a ideia é que se todos, por exemplo, nesse país nosso, tivesse uma condição financeira como, por exemplo, uma classe média, todo mundo, não haveria o mal, atitudes imorais em nosso meio, desonestidade não aconteceria, falar a mentira não viria, todos seriam honestos, comportariam-se muito bem, porque teriam dinheiro, teriam toda a provisão. Seria um problema econômico, nos reduzíamos a isto. Não é isto. A questão é a ausência da educação institucional. Sabe qual é o problema? Falta educação. Mas o que estão dizendo não é que falta princípios, aqueles princípios que deveria se receber do lar primeiramente, do pai e da mãe, o grande berço formativo dos nossos valores e atitudes corretas. Não, estão falando de educação no sentido da instituição. A instituição, onde acontece principalmente a educação não formativa, mas informativa, dados, aquisição de dados em nossas cabeças. Então, esse é o problema. As pessoas não estão indo para a escola, é preciso colocá-los na escola. E se nós conseguíssemos que gratuitamente todos tivessem acesso à escola e todos fossem então lá desde a primeira série até concluir a faculdade, pronto, a sociedade seria uma sociedade íntegra, sem nenhum problema. Todo ser humano dessa sociedade jamais trilharia os caminhos imorais, éticos, corruptos. Outros diriam: não é por aí, não é por aí. A questão é o seguinte: nós somos simplesmente animais. Um belo dia, por uma razão que ninguém sabe, surgiu a vida animal, e dentro dessa surgiu um animal chamado ser humano, um mero animal, fruto de algo totalmente inconsequente, sem nenhuma explicação e propósito. Somos apenas um acidente que aconteceu por aí. E então, como animal, ainda que tenhamos evoluído aí para um estado mental que chamamos de superior, nós somos animais, isto é, nós somos simplesmente instintos. Somos dominados pelo instinto. E então, tudo pode ser explicado nessa direção. Eu sou um animal
um tanto quanto racional, mas um animal, sou movido pelos meus instintos. E aí então é explicado os meus comportamentos, minhas atitudes sobre fazer assim ou fazer de um outro jeito. Mas talvez outros diriam, não é isto. Nós somos seres com inclinações genéticas. E aí nós vamos pesquisar os genes. Por exemplo, aqueles que dizem que já se encontrou até um gene do alcoolismo. Quem tem aquele gene, então, ele é propenso ao álcool. E se nós formos à genética, nós vamos explicar, então, todos esses comportamentos humanos, como ele age assim, ou age do outro jeito, escolhe assim, escolhe do outro jeito. É uma questão toda genética. E há esta interação, quem sabe hormonal, que também explica. E aí eu sou então simplesmente um produto genético. Quando você me vê fazendo tal coisa, tomando a opção assim e não do outro jeito, é uma questão genética. Reduzimos todos nós a genética. Mas outros diriam, não, nós somos produtos de uma relação neurolinguística. Então esse estudo que avança muito nos nossos dias, e se você pode cutucar uma área do cérebro, por exemplo, você faz com que a pessoa mexa um dado membro do corpo, porque você cutucou ali. Então nós somos simplesmente reações neurolinguísticas dos conectores aí das partes do nosso cérebro. E então nós somos frutos disto. E outros diriam ainda, não é assim. Na verdade, nós agimos como nós agimos, porque nós somos, do ponto de vista físico e químico, totalmente determinados. Você já deve ter ouvido falar sobre Stephen Hawking, falecido há pouco tempo. Até um filme recente sobre a vida dele, a história dele. E ele era aquele astrofisicista lá de Cambridge, que teve um problema neurológico que foi deteriorando o seu corpo, e ele ficou reduzido a uma cadeira de roda, e nos últimos anos falava através de um aparelho, porque a sua boca então já não se movia como deveria se mover. Enfim, mas um homem muito inteligente, escreveu muitos livros, respeitado, citado. E Stephen Hawking escreveu entre os seus livros um que tem o nome de O Grande Projeto. O Grande Projeto. E neste livro ele vai dizer claramente que nós não somos diferentes, por exemplo, de planetas cumprindo uma órbita. Os planetas cumprem a órbita porque eles são o quê? Totalmente determinados do ponto físico. E nós somos exatamente isso e simplesmente isso. Ele diz, não há livre-arbítrio, nós somos todos determinados pela física e a química no nosso corpo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O que acontece lá? Uma questão de instinto, de educação escolar, de determinismo físico-químico. É uma questão de conflitos sexuais históricos. É uma questão de condicionamento do meio. Que luta é essa que Jesus enfrenta ali? E o que é a possibilidade das opções e a decisão dele por opções? O fato é o seguinte, à luz da palavra de Deus, sua tentação é uma realidade. Ela é real, ela é muito real, ela é tão real quanto você, como um ser que existe. Você já entendeu isto? Você já olhou isso de frente? Você é tentado? Certamente que sim, e a tentação não é invenção, não é criação, é uma realidade. Quando nós olhamos esse reducionismo todo, cada ramo aí querendo gritar para si, para um aspecto com o qual trabalha a definição total do ser humano em apenas uma pequena faceta, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos aqui Jesus Cristo, o verdadeiro homem,
arquétipo do ser humano aqui então, e encontramos na visão bíblica algo totalmente diferente. Nós, como seres humanos, somos totalmente tentáveis de uma forma real. Na visão das Escrituras, quando nós olhamos Jesus Cristo, a Escritura toda, o ser humano, você é um ser espiritual e então holístico. Você, como ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus, por mais verdade que possa ser, pelo menos em alguma parte, qualquer uma dessas facetas que eu citei aqui ou qualquer outra, a verdade é que acima e sobre tudo isto, você é consciente de si mesmo. Você é consciente de si mesmo. A geladeira da sua casa não é, mas você é. Os animais à sua volta podem ter algum grau de consciência, mas em nada se aproxima. Há uma distância imensurável entre o nível de consciência que você tem e tudo mais que existe nesse universo, seja bruto, seja vivo. A verdade é que você é consciente de si mesmo, consciente da sua história, do seu passado, do seu presente, perspectiva de futuro. Mas não somente consciente de si mesmo, mas você é consciente das suas ações e das suas escolhas. É verdade ou não é? E sendo consciente das suas ações e escolhas, você então consciente das suas ações e escolhas do ponto de vista moral. A cada momento você está diante de duas possibilidades, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Dia dentro, dia fora, certo, errado, certo. E você tem consciência disto. A Bíblia diz assim, e a realidade, a sua experiência de vida vai lhe dizer, sim, isso corresponde àquilo que eu percebo e vejo e como eu navego na vida. Mas então não somente consciente das suas ações do ponto de vista moral e suas responsabilidades, mas consciente de Deus também. Todo ser humano é consciente de Deus. Até o ateu é consciente de Deus. Ou não? Sim. Sim, é interessante olhar esta palavra ateu, ela é nos dada no português da língua grega, e na língua grega como é que é composta, ou como é que é feita esta palavra, na verdade é uma palavra composta, ela tem um sufixo, a letra A, que nós adotamos do português. E então quando aplicado desta forma, e em outras palavras, a letra A simplesmente denota o quê? Uma negação, um negativo, daquilo que vem depois. E o que vem depois? No grego seria theos, e nós temos no português, o latim, então, Deus. Então é não Deus, Deus não existe. Note bem, para ser um ateu, primeiro você precisa ser consciente de Deus, porque não há como negar aquilo que você não tem consciência, não sabe que existe, nunca ouviu falar. Você só pode negar aquilo sobre o qual você se tornou consciente primeiro. Mas a verdade é que está aí, isto bate em todo ser humano, essa consciência de Deus. E nós então somos conscientes de Deus, somos conscientes de nós mesmos, somos conscientes das nossas ações, e é esta figura que a palavra de Deus na tentação de Jesus nos aponta e vem revelar também a verdade sobre nós, sobre você. O ser humano é multifacetado, sim. Há tantas, esse ser humano é algo tremendo, complexo, há tantas facetas, mas todas as facetas, ainda que elas se engajam naquilo que eu sou, nenhuma delas, e nem elas na sua somatória, determinam quem eu sou, como eu vivo. É isto que Jesus Cristo vive aqui quando Ele é tentado. E na nossa individualidade, nós teremos, há uma riqueza tremenda na nossa individualidade, nós teremos certas facetas que poderão ser mais exacerbadas, e mais para um lado ou para o outro, mas mesmo nós, cada um de nós, com essas qualificações particulares, mesmo aí, nenhuma dessas facetas são soberanas, nenhuma é soberana em mim e em você. Eu sou consciente de mim, sou consciente das minhas ações, minhas escolhas, como Jesus foi e você também é. Mas isso nos torna o quê? Seres criados à imagem da semelhança de Deus, seres significativos. Eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus, seres espirituais, com toda essa consciência
somos significativos. Podemos fazer toda a diferença em nossa história, em nossa existência, na existência daqueles que estão à nossa volta e até na existência da humanidade. Nós não somos sem relevância. Nada é relevante como ser humano, como você, por causa dessa consciência de escolha, de existência, de Deus. Mas então, consciente e significativo do ponto de vista moral, de escolhas, você também é responsável. Podemos falar dos problemas econômicos, podemos falar dos problemas educacionais, e como isso pode nos afetar e afetar o ser humano, mas, independente da circunstância, somos responsáveis. Jesus Cristo estava no deserto. Deserto é um lugar difícil. Deserto aqui, certamente um deserto real, mas nem é a questão do deserto real. A questão é que é um momento ali, uma situação desafiadora. Jesus Cristo não é produto do meio, nem vítima do meio das circunstâncias. Jesus é responsável enquanto ser humano pelas suas escolhas e ações, e você também é. Jesus Cristo é significativo aqui. Poderia ir para cá e poderia ir para lá. E eu e você também somos significativos. Mas também a palavra de Deus nos aponta que o ser humano é um ser caído. Por que Jesus Cristo é tentado? Porque ele vem como verdadeiro homem também, verdadeiro Deus, mas vem para ser o verdadeiro homem. E aí então entra esse drama da tentação, que é algo muito familiar a nós enquanto humanidade. E a Bíblia nos revela que já houve um primeiro encontro assim, muito tempo atrás, lá no Jardim do Éden. Algo semelhante aconteceu ali. Tentação, mas tragicamente, diferente de Jesus Cristo, lá no Jardim do Éden, e nós trilhamos o mesmo caminho. O que aconteceu? O ser humano, lá, como hoje, como na sua vida, abandonou o amor de Deus. O ser humano entendeu que o amor de Deus não lhe interessava mais. E quando se abandonou o amor de Deus, é porque se abandonou a verdade de Deus. Amor e verdade sempre têm que estar juntos. Se a verdade for embora, não sobrou amor. Para eu amá-lo realmente, eu preciso vê-lo de frente, como você é, a verdade da sua vida, e você, a minha verdade. Nós só experimentamos o amor realmente quando impera a verdade no relacionamento, ou então não há amor. E a questão do amor de Deus, o Deus revelado nas Escrituras, não é como o Deus, por exemplo, lá do pensador Aristóteles, o filósofo na Grécia Antiga, no 4 séculos antes de Jesus Cristo, que concatenando o seu sistema filosófico e pensando sobre as primeiras causas, de onde as coisas vieram, ele vai ser levado a apontar a existência de uma primeira causa que não é movida. E seria Deus. Mas esse Deus, então, é simplesmente aquele que traz uma reação em cadeia. E ele não está preocupado com isto, ele está voltado para si mesmo. E a criação, então, tem esta condição, a humanidade tem essa condição, desta criação inconsequente e totalmente desatenta diante de Deus, ou Deus desatento dela. Deus não é assim nas Escrituras Sagradas. Nós temos o Deus monopessoal, por exemplo, no islamismo. E aí então, por que Deus do Islã, Alá, criou a humanidade? Um Deus monopessoal. Sendo monopessoal, ele não conhece amor em si. Se é só eu, a não ser que eu seja um narcisista eterno.
Quando você olha o mito da criação lá na história da Babilônia Antiga, 2000 anos antes de Cristo, você tem a criação do deus Marduk criando a humanidade. Por que Marduk criou a humanidade? Porque ele queria escravos para servirem aos deuses. Eis a motivação da criação dos mitos da Babilônia. Eu e você fomos criados para sermos escravos dos deuses. Mas quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, eu já citei o batismo de Jesus Cristo. E lá no batismo de Jesus Cristo está presente de forma muito clara o Filho sendo batizado, Deus encarnado. Está muito presente lá também quem? O Espírito Santo descendo numa forma semelhante a uma pomba. E vai estar então no ministério de Jesus Cristo. Mas também lá ressoa a voz do Pai: este é meu Filho em quem me agrado. A Bíblia nos revela este Deus triuno, este mistério daquilo que os teólogos designaram como trindade, o Deus triuno. E por isso que a Bíblia vai afirmar, por exemplo, que Deus é amor. Veja bem que o verbo é o verbo ser, não é o verbo ter. Não é Deus tem amor, ainda que isso possa ser verdade. Mas antes de ter, é porque Ele é. Dentro da intimidade de Deus, o Deus único, na forma triuna, há o amor ali acontecendo. Porque Deus nos criou é simplesmente a reação daquele que é amoroso, e que é amoroso quer compartilhar seu amor. Então a criação é um extravasar do amor de Deus. Essa é a razão por que Ele nos criou, para então nós vivermos e participarmos do repartir deste amor. Mas houve um momento quando este amor e a verdade dele não interessou o coração humano. E eis o nosso drama. Eis o nosso drama, a verdade de quem Deus é o Criador, da nossa dependência dEle, algo que nós precisamos. Não querendo o amor de Deus, rompemos com a verdade, rompemos com o seu amor. E ao fracasso, e então é a nossa luta constante com a tentação. Ir contra o amor de Deus e a verdade de Deus, e queremos seguir os nossos caminhos. Surge a culpa, e como é pesada a culpa, e a culpa é pesada e ela acaba extravasando em algum aspecto da experiência, da constituição do indivíduo. E aí nós ficamos olhando o sintoma e tratando o sintoma, e não nos atentamos que a causa é muito maior e mais profunda. A culpa é culpa profunda. E aí também surge então o quê? O vazio. Sem a verdade de Deus, do seu amor e da glória dele eterna, que é o nosso abrigo, nos sentimos profundamente vazios. E aí está toda a visão humana então de quem você é e o seu drama. Um ser espiritual, holístico, com muitas facetas, mas nenhuma dominando você. Em última instância não é necessário. E no final você é consciente das suas escolhas, consciente de Deus. Você é significativo, mas infelizmente o ser humano é um ser humano fracassado. Por isso vem Jesus Cristo. O amor de Deus se derrama novamente entre nós como seres humanos. Assim como a criação foi fruto do amor de Deus. Pais constituídos equilibradamente querem ter filhos, porque é um extravasar do amor. Criamos nossos filhos, geramos. Assim Deus fez na criação. É agora em Jesus Cristo este amor vem para nos redimir daquele fracasso. Quando tentado dizemos não ao seu amor e à sua verdade. E aí está Jesus Cristo atravessando esta tentação. Há muito ainda a se falar sobre o que acontece aqui exatamente. Mas desde já, nós temos aqui Jesus Cristo como o novo Adão. O primeiro Adão passou pela tentação e fracassou. E deixou a consequência na humanidade e em nós. Agora o novo Adão vem por nós, mas vem por nós para andar conosco, ser um de nós,
e passar pela tentação, mas sem fracassar. Ele é o nosso arquétipo, nosso Salvador. E é interessante ver na história da salvação que Deus levanta o povo de Israel no plano dele de trazer Jesus Cristo, para então Israel conduzir-nos a Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Israel é chamado também de o Filho de Deus. Deus diz o meu filho Israel, a coletividade no singular, mas Israel passa por 40 anos no deserto. Você já ouviu falar dessa história? Israel esteve, segundo o livro de Êxodo, estava em escravidão no grande império Egito, e Deus o tira de lá em poder para levá-lo à sua terra prometida. Mas o que acontece? Liberto, Israel fracassa. 40 anos são passados no deserto, peregrinando até que chegue à terra prometida. Uma peregrinação desnecessária do ponto de vista geográfico e de distância, mas um longo tempo. E esse número 40, então relacionado ao número 4 nas Escrituras, é sempre um tempo completo. E aqui vai nos dizer que Jesus passa 40 dias, 40 noites no deserto. Se literal ou não, esse período de provação de Jesus Cristo é justamente o reflexo desta metáfora. Israel também falhou, mas não Jesus Cristo. O novo Adão, ele é então este que é tentado e não fracassa. O que é que isso nos diz sobre ele? Jesus Cristo é o verdadeiro homem. E para ser verdadeiro homem, poder tomar o nosso lugar como nosso Salvador, ele não poderia ficar imune à tentação. E ele não ficou. Passou pela tentação, particularmente aqui, antes mesmo de começar então o seu ministério. É o carimbo necessário. Realmente ele é filho de Deus, diz o próprio diabo aqui, mas também filho do homem, verdadeiro homem. Ele foi tentado como eu e você, diz o livro de Hebreus que eu li nesta noite também. Mas como um de nós, tentado como nós, não é fracassado como nós, ele é vitorioso sobre a tentação. E nós encontramos aqui ele vitorioso como? Vitorioso sobre a tentação de que forma? Como um servo sofredor. Ele veio para ser o nosso Salvador e trazer o amor de Deus, ser um de nós para ir até a cruz. E agora tentado, diante das possibilidades de um triunfalismo exibicionista que é oferecido a ele aqui nessas tentações, de soluções imediatistas e convenientes, Jesus Cristo abre mão de todas para ele permanecer como servo sofredor, aquele que é verdadeiro homem, tentado como nós o somos, mas vitorioso, e então também aquele capaz de ser o servo sofredor, porque ele é achado de que forma? Sim, verdadeiro homem, um de nós, mas então justo e reto, vencedor por nós. Por isso ele pode ir à cruz e tomar sobre ele toda a nossa culpa, porque ele não tem dívida própria. É realmente o novo Adão, justo e perfeito, que toma o nosso lugar na cruz. A tentação de Jesus, então, é esta tentação que é daquele que vem tomar o nosso lugar. E a tentação, então, é revelada em Jesus Cristo de que forma? Muito real, muito real. Você prestou atenção aqui que há a presença do diabo, e então foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E no final, no verso 10, ele diz: retira-se de mim, Satanás, 2 nomes na palavra de Deus para o diabo. Deixe-me dizer então aqui a verdade que você precisa guardar na sua mente e coração de forma muito vívida. Você não está só. Você não está só nesse universo. Deus está sobre todas as coisas. Mas ainda nesse tempo, então, quando Deus lida com o nosso drama de ter dado as costas o seu amor e a sua verdade, e Ele derrama o seu amor em Jesus Cristo, também é verdade que abaixo de Deus, nesta arena em que vivemos, não somente não estamos sós porque Deus está aí, mas o diabo também está aí.
Jesus Cristo não fala com o vento quando ele diz: retira-se de mim, Satanás. Você consegue sentir a presença diabólica na sua vida? Ou não? É você tentado? Sim, é a situação, é aquela pessoa que me tenta, é aquela oportunidade, sim, mas você percebe que há um concatenar, um agir inteligente sobre todas as coisas. Olhamos, por exemplo, a cultura, a sociedade, como que um exército organizado marchando mais e mais para longe de Deus, e ficamos pensando: quem está comandando isto? Há lugares onde há muito poder humano, por exemplo, nos ambientes de mídia e outros ambientes de conhecimento humano e em outros ambientes de poder político econômico, mas não há um ser humano sentado num trono, nem mesmo um grupo de seres humanos poderosos que conseguem comandar tudo sozinhos. É preciso se mover de uma mentalidade muito bem orquestrada e que vem bater na sua vida. Você sente a presença maligna? Ação diabólica ou não, na sua casa tantas vezes, lá na convivência do lar, você não sente às vezes a presença ali diabólica nas coisas terríveis que acontecem, desagradáveis, perturbadoras, no seu dia dentro e dia fora. O tentador é real, não se esqueça disto. Há uma inteligência, há uma artimanha muito bem feita sempre, que o cerca, que o ataca de forma sutil, de forma muito perspicaz. Mas não somente então o diabo é real, mas também a presença da tentação é real. O encorajamento negativo diante de cada decisão moral. Como é verdadeiro isso? Você não sente isto? Você é tentado ou você não é tentado? Jesus Cristo foi tentado, o diabo muito real, o encorajamento negativo tremendo colocado para Jesus Cristo. E aí então, esta luta espiritual acontece no seu ser, como aconteceu em Jesus Cristo. E a luta espiritual toda se resume ao quê? Ou eu vou com o amor e a verdade de Deus, em tudo que sou, faço, escolho, ou eu haverei de ouvir a voz que quer me levar para longe da vontade, do amor de Deus. Eis a questão. É isto que Jesus experimenta aqui e vence por nós. Esse é o centro da questão. Por isso ele vai dizer: somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Ele conclui aí e expulsa o diabo. E é assim na sua vida. É a pessoa que está então me atraindo, é a oportunidade que está me convidando a falar mentira. Sim, é verdade. Mas a questão toda é nisto, nessas decisões, dessa escolha, a quem você vai cultuar, quem seu coração vai adorar, quem está no altar do seu coração, a presença e a vontade de Deus ou não. Mas aqui está Jesus sendo tentado: transforma em pão essas pedras. Tentação do apetite, da satisfação. Encontrar satisfação com os meus apetites, todos eles. E é o apetite da fome, o apetite sexual, apetite para todo tipo. Mas a resposta de Jesus é dependência. E é interessante que Jesus Cristo, nas 3 vezes, cita a palavra de Deus. Ele vai citar o livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, que é o último livro do chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da palavra de Deus, e é o livro em que Deus orienta Moisés a repassar com o povo muitas exortações e advertências antes do povo, agora que esteja em peregrinação no deserto, entrar na terra prometida. E Jesus vai buscar citações ali, Deuteronômio 6 e 8, para responder ao diabo.
E então Jesus responde que, ao invés de buscar primeiro satisfazer os seus apetites da forma que lhe for conveniente, primeiramente é necessário dependência da palavra de Deus. E vem a tentação do orgulho e da exaltação, levado então a parte mais alta do templo, e certamente tudo isso é uma experiência visionária. Jesus não deve ter sido levado literalmente para lá, mas visionária. E ali então esse convite para o quê? Para Jesus entrar no orgulho, na exaltação, e a resposta é de humildade. E finalmente é levado a uma montanha muito alta, e o diabo mostra os reinos deste mundo, os seus esplendores. E então aí esta tentação de ambição, de dominação, e Jesus responde com adoração. Mas enfim, aí está a tentação de Jesus Cristo, cobrindo todos esses aspectos que cobre então os nossos diversos dramas de tentação. Mas é interessante que aqui o texto diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Como pode, neste mistério da Trindade, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, levar o próprio Deus, então agora encarnado, Jesus Cristo, para ser tentado? E aí nós temos que lembrar a palavra na língua original em que foi escrita, a palavra de Deus, do grego antigo, a palavra que é usada para a tentação. E há então uma nuance nessa palavra. Tentação, o nosso convite, a insinuação que vem a nós para dizermos não ao amor, à verdade de Deus, e irmos para escolhas e caminhos que são contrários, que é o abandonar do amor e da verdade de Deus. Então, quando eu cedo, isto é realmente o cumprimento de uma tentação, de algo que vem para me atrair e acaba me atraindo e me levando para os caminhos longe de Deus. Tentação. Mas esta palavra tem uma outra nuance também, outra aplicação. Cada contexto precisa definir qual nuance que está envolvida. E aqui nós temos Jesus sendo levado para o deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. E ele então, tentado no sentido que ele recebe o convite, a insinuação para caminhos fora dos propósitos de Deus. Mas ele diz não. Aí vem a outra nuance, então, que aqui o que acontece com Jesus, quando ele é tentado, resulta em provação. O que é provação? Metais se derretem. Cada metal pede um nível de calor, mas todos eles acabam se derretendo. Quando criança, aprendi a brincar com chumbo. O chumbo se derrete com calor baixo. O calor do fogão da cozinha derrete o chumbo. E eu me lembro da experiência do chumbo. Quantas vezes não brinquei, orientado pelo meu pai ali, coordenando. A experiência do chumbo me ensinou a experiência de todo metal. Todo metal, quando chega um calor devido, quando ele se derrete, assim como o chumbo, o que acontece é que as impurezas se separam do metal puro. E isto é que ilustra para nós a provação. Quando você passa por uma situação e vem o calor do convite para fugir de Deus, da vontade dele, e você diz não, é como você ter passado pela fornalha. E então ali é o momento de vitória, como foi na vida de Jesus Cristo. E você sai do outro lado mais puro, mais perto de Deus, mais firme com Deus. E é assim que foi com Jesus Cristo. Para se identificar conosco, o verdadeiro homem, ele teria que passar pela tentação. E por nós ele passa. E por nós ele passa por provação. Sai provado do outro lado. Realmente um verdadeiro homem, mas um justo, sem mácula. Pode ser o meu Salvador e o seu. Mas da mesma forma em nossas vidas, a tentação pode ser na verdade uma provação. A vitória, se acontecer em minha vida e na sua, sempre nos levará ao quê? A edificação. Quando não acontece a provação, mas a tentação é realizada e tem a vitória, acontece sempre a destruição. Um dano fica em mim.
E o ser humano está sendo e vai sendo danificado. Mas não só em mim. Acaba atingindo os que estão na minha volta de alguma forma. Seja no ambiente profissional e mais ainda no ambiente do lar e da família. Não é verdade que as minhas escolhas, e então as minhas escolhas de tentação, e quando eu cedo aquilo que não é vontade de Deus, não é verdade que apenas me danifica. Existe essa conversa, mas é errado. É uma ilusão isto, é um tremendo equívoco. A verdade é que quando nós não somos provados e saímos mais perto de Deus, nós saímos mais destruídos, mais marcados pelo vazio, pela culpa, por efeitos malignos que nos danificam e danificam os outros. Mas a questão toda da tentação tão real, qual é? Não são os periféricos. Não são as facetas, não é a questão mesmo do apetite, de que eu reajo com apetite, ou um dos instintos meus com o animal, é que eu preciso comer. E isto é verdade em certa medida, e a questão toda então não é exatamente ali do apetite, e nem de transformar a pedra em pão. A questão toda não são os periféricos, a questão é toda em meu coração. Aquilo que é central, essa é a questão. É Deus, o amor dele e a verdade dele ou não. O resto é periférico, é consequente. Essa é a batalha, esse é o drama que acontece na sua vida. É você tentado? Então é isto que acontece lá. Esse é o seu drama, você que está aqui nesta noite, Deus o traz aqui, o traz para ouvir essa palavra. E por isso é que Jesus Cristo veio, que você possa então experimentar a provação quando a tentação bater, você possa sair dali mais perto de Deus, mais puro diante de Deus, mais firme com Deus. Mas como vencer a tentação? Aqui está Jesus Cristo, vencedor por nós. Então eu posso vencer também, eu posso vencer a tentação, experimentar a provação apenas? Não, você não pode. Você me escutou? Você não pode. É isso que a palavra de Deus ensina a partir desse texto e em tantos lugares. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo ensina. É sobre isso que Jesus Cristo ensina e a razão da vinda dele. Você não pode. Você precisa de Jesus Cristo, Deus que derramou o seu amor resgatador. Somente nele você será páreo para a tentação e a voz do maligno. Somente nele aquele que é capaz de vencer e venceu por você. Somente nele você pode lidar com esta luta que é muito maior do que você, muito maior do que suas forças. É somente no encontro com Deus em Jesus Cristo, aquele que é o derramar do amor de Deus. E quando Deus derrama o seu amor na história em Jesus Cristo, Ele derrama este amor que vem trazer o que nós precisamos. Qual é o produto do amor de Deus em Cristo? É aquilo que se chama graça, graça, favor imerecido. Uma humanidade que tem dito sim ao tentador, dado as costas ao amor de Deus, a verdade de Deus. Agora esse amor de Deus se move em Jesus Cristo, trazendo o quê? Graça, favor imerecido, o perdão que não merecemos, porque grande é o amor de Deus. Louvado seja Ele por isto. Na cruz, então finalmente, Jesus Cristo vence. E é interessante que mesmo na cruz, crucificando ali, sofrendo ainda antes da morte, é dito a ele: se você é o Filho de Deus. A mesma colocação do diabo: se você é o Filho de Deus, então agora desça da cruz. Ele não desceu. O caminho do exibicionismo e da conveniência imediatista não tomou conta do coração dele. Ele veio para uma missão:
ser vencedor por nós e trazer o amor de Deus por nós, ser o servo sofredor, ele vai até o fim. Então, quando você se depara com Cristo crucificado pela fé, e você então reconhece que você tem sido dominado pelas tentações, há culpa na sua vida, há então fracasso na sua vida, e que você é vazio sem Deus, quando você chega a esse ponto, você olha para o Cristo crucificado e diz: sim, o amor de Deus, clama pela graça, o favor imerecido com muita humildade. Eu não posso, Senhor, se não for o seu perdão por mim em Cristo Jesus. Então, me reconciliando contigo, o teu amor, hoje e eternamente. Aí você experimenta uma nova vida no poder da graça de Deus em Cristo, e não em você mesmo. E aí você pode lidar com o tentador, porque a graça de Deus na ministração do Santo Espírito, essa graça revelada em Cristo que cai sobre você, o perdão completo e pleno, e então a reconciliação com Deus estará em você e haverá de levá-lo na presença de Deus. Uma nova vida surge, uma vida chamada eterna, isto é, agora com Deus, e continuadamente, amanhã, depois, daqui a 10 anos, e até na eternidade, reconciliado com Deus, no amor de Deus, na verdade de Deus. Quando pensamos nisso, um outro texto nos evangelhos se torna relevante. Está lá no Evangelho de Marcos. Escute o que o Evangelho de Marcos narra no capítulo 12. A narrativa diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, e Jesus responde, é interessante, ele vai citar novamente Deuteronômio, agora um outro contexto, mas ele se reporta novamente. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quem é suficiente para isso? Ninguém. Se não for o próprio amor de Deus derramado em Cristo, chegar à minha vida e à sua, um momento de contrição, humildade e quebrantamento, e eu dizer: ó Deus, eu realmente sou a incorporação da tentação e não da provação. Tenho andado tanto longe do Senhor. Não o amo sobre todas as coisas. Não o amo com todo o entendimento, com toda a alma, coração e forças. E por isso, não presto culto somente a Ti, tenho prestado culto a muitas coisas. Perdoa-me, Senhor, no Teu amor e graça em Cristo. Recebe-me neste amor para amá-lo e viver no Seu amor, numa vida onde o culto, a adoração pertence a Ti somente, no centro do meu coração. E eu serei Teu para sempre. Recebe-me em misericórdia. Eis a questão toda no final das contas. A colocação de Jesus para o diabo, central, e encerra todo aquele drama no deserto. O que é que ele diz? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Que você possa ser trazido pelo Senhor a essa experiência, e então experimentar o amor dele, a graça e o perdão em Cristo, e poder viver para adorar o Senhor, o só Deus, e só Ele cultuar no íntimo e no centro do seu coração. E uma vida nova, abençoada, que só Deus pode dar, possa ser a sua experiência hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos orar.